Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo deste dia 5 de agosto de 2021, quinta-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente. E isso faz com que o YouTube recomende os vídeos do nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e ser o primeiro a ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo por dentro das notícias. Vamos começar já com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 1.086 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 560.801 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias chegou a 882, a mais baixa desde o dia 8 de janeiro, quando estava em 872. Antes eram 208 dias seguidos com a média acima da marca de 900. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 22% e aponta tendência de queda. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 20.066.146 brasileiros já tiveram o novo coronavírus, com 39.644 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 32.462 diagnósticos por dia, a menor marca desde o dia 27 de novembro, quando estavam em 31.496. Isso representa uma variação de menos 30% em relação aos casos registrados na média das semanas, o que indica a queda também nos diagnósticos. A queda em patamar expressivo ocorre após 13 dias dessa média na faixa de estabilidade. Os únicos estados que estão em alta nas mortes são Roraima e Rio Grande do Norte. Indo para outra notícia, empresários, lideranças religiosas, entidades da sociedade civil e lideranças políticas divulgaram nesta quarta-feira um manifesto em apoio ao sistema eleitoral brasileiro. O texto foi divulgado no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal, STF, incluiu o presidente Jair Bolsonaro em inquérito das fake news por ataques às urnas eletrônicas. Após a inclusão, Bolsonaro ameaçou agir fora da Constituição. O comunicado, batizado de Eleições Serão Respeitadas, afirma que há confiança no sistema de votação eletrônica colocado em dúvida pelo presidente, que não apresentou provas, e que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. Mais de 260 nomes constam na lista de primeiros signatários do manifesto, que segue aberto para novas assinaturas. Entre eles estão empresários como Luiza Trajano, da Magazine Luiza, Roberto Setúbal, do Itaú, Guilherme Leal, da Natura, Oscar Metzavat, da Osklen, e Pedro Parente, BRF e ex-presidente da Petrobras. A lista inclui o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que também foi ministro da Justiça e da Defesa, os ex-presidentes do Banco Central, Gustavo Loyola, Ilan Goldfajan e Pedro Malan, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, e o ex-chanceler, Celso Laffer. São também alguns dos nomes que aparecem nesta carta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou nesta quinta-feira um pedido da Advocacia Geral da União, AGU, para anular as quebras de sigilo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, determinadas pela CPI da Covid no Senado. Com a decisão, foram mantidas as quebras dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de Pazuello no período posterior a 2018. Lewandowski afirma no despacho que não viu o ato abusivo e ilegal da comissão solicitar essas informações. No pedido ao STF, a AGU afirmava que a quebra de sigilo de forma generalizada e inespecífica não encontra fundamento no devido processo legal, representando uma devassa indiscriminada e violadora da dignidade e intimidade individual do impetrante. Em junho,
há 2 meses atrás, Lewandowski já havia julgado pedido semelhante da AGU em nome de Pazuello e dito que não caberia ao Poder Judiciário interferir no ato da CPI. A Advocacia Geral da União apresentou novo pedido porque, após essa decisão, a comissão ampliou as quebras de sigilo que já tinham sido definidas. Na nova decisão, Lewandowski reafirma os pontos que já havia escrito no posicionamento anterior. Abre aspas. Do material juntado, portanto... vamos iniciar. Abre aspas. Do material juntado, portanto, é possível verificar que o ato questionado justificou-se, dentre outros elementos, no fato de impetrante ter ocupado o posto de ministro de Estado da Saúde por aproximadamente 10 meses, o que, face ao trabalho desenvolvido ao longo deste período, coincide com o objeto da CPI, fecha aspas, escreveu o ministro do STF, Lewandowski, na primeira decisão transcrita no novo documento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, na verdade é ministro, tá, gente? É ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski. O presidente do Supremo é Luiz Fux, que a gente vai citar agora nessa notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, anunciou nesta quinta-feira o cancelamento da reunião que haveria entre os chefes dos poderes. A decisão de se fazer a reunião dos poderes havia sido anunciada em 12 de julho, quando Fux e o presidente Jair Bolsonaro se encontraram na sede do STF, em meio aos constantes ataques do presidente ao sistema eleitoral e a ministros do Supremo. Nos últimos dias, Bolsonaro passou a reitorar diariamente, as críticas ao sistema eleitoral e aos ministros, e nesta quarta chegou a ameaçar agir fora da Constituição. Ele tem dito frequentemente, inclusive, que pode as eleições em 2022 não serem realizadas se não houver o voto impresso, tese já rechaçada pelos chefes dos demais poderes da República. Abre aspas. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência, se referindo ao presidente, mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro, fecha aspas, afirmou o presidente do STF. Novamente, abre aspas, diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República, fecha aspas, mais uma vez, disse Luiz Fux. Ainda no discurso, o presidente do STF afirmou que o pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Disse ainda que diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que na visão de Fux, infelizmente, não temos visto no cenário atual. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios, na forma do parecer apresentado pelo relator, deputado Gil Cutrim, do Republicanos do Maranhão. Foram 286 votos a favor, 173 contra e 2 abstenções. Os deputados rejeitaram todos os destaques pedidos pontuais de mudança ao texto aprovado. O texto segue para análise do Senado. Em seu parecer, o relator incluiu que a empresa que comprar os Correios terá exclusividade mínima de 5 anos sobre os serviços postais, ou seja, carta, cartão postal, telegrama e demais correspondências, inclusive produtos pedidos por internet, e outros meios de compra, de venda e etc. Segundo Cutrim, a medida é necessária para que não haja atropelos na política de transição do antigo para o novo modelo de serviços postais. O contrato de concessão do serviço a ser assinado após a privatização poderá estipular um prazo superior a 5 anos. O relator também incluiu em seu texto um dispositivo que prevê a estabilidade por 18 meses para funcionários da estatal após a privatização da empresa. Eles só poderão ser demitidos neste período por justa causa. A empresa que vier a comprar os Correios terá ainda que disponibilizar aos funcionários um plano de demissão voluntária, o PDV, com período de adesão de 180 dias a contar da privatização. A Polícia Civil informou no início da noite desta quinta-feira que a mulher sem registro oficial internada há 21 anos em estado vegetativo no Espírito Santo não é Cecília José de Faria, que sumiu em 1976. O sumiço
O sumiço aconteceu quando a menina tinha 1 ano e 9 meses e viajava com a família para Guarapari. Mais cedo, a irmã de Cecília, a servidora pública Débora São José de Faria, de 50 anos, disse ao canal que, para ela, esta era apenas mais uma suspeita. Desde o desaparecimento, cerca de 20 pessoas que poderiam ser, mas não eram Cecília, já apareceram. Débora soube da história da mulher em coma no Espírito Santo em dezembro do ano passado, após receber um telefonema de um homem que se identificou como policial do Paraná e levantou a possibilidade de a paciente, que ficou conhecida como Clarinha, ser Cecília. Abre aspas. Ele me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu olhei na internet e verifiquei que realmente existia essa pessoa internada no Espírito Santo. Pedi para a delegacia daqui entrar em contato com o pessoal do Espírito Santo e pedi um material genético. Fecha aspas, contou Débora. Segundo ela, o material genético de Clarinha foi enviado para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais em abril para ser comparado com o DNA dos pais dela cadastrado em um banco de dados. Mas em que nada deu, pois não deu o mesmo DNA dos pais. O empresário e ex-deputado Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, apresentou à CPI da Covid nesta quinta-feira os motivos que o levaram a atuar no Ministério da Saúde ao longo de 2 meses sem nenhuma função oficial. Aos senadores, Cascavel negou ter obtido qualquer vantagem pessoal. A convite do general Eduardo Pazuello, quando ainda era secretário executivo da pasta, Cascavel deixou o seu trabalho de produtor rural e se mudou para Brasília em abril do ano passado para atuar como articulador político e institucional do Ministério. Na função, manteve reunião com prefeitos e secretários de saúde parlamentares. Ao longo de 2 meses, esses encontros eram mantidos sem que o empresário tivesse nenhuma atribuição formal na pasta. Senadores da CPI ressaltam que o Cascavel era chamado de vice-ministro de número 2 de Pazuello e também como ministro de fato da saúde, dada sua conhecida influência. Nunca houve processo de terceirização de competência, afirmou o empresário. Ao longo de 6 horas, Cascavel afirmou que neste período atuou como um colaborador eventual e atribuiu a demora em sua nomeação, apenas oficializada no final de junho, a 4 fatores: problema de pressão alta que ele deixou em repouso, a renúncia do então ministro Nelson Tait, cartórios fechados que lhe impediram de se desvincular de uma empresa e rejeição inicial da Casa Civil à sua nomeação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu que Bruno Bianco será o novo ministro da Advocacia Geral da União, AGU, no lugar de André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Este blog havia antecipado que o presidente iria indicar Bianco. 17 minutos após a publicação desta reportagem, Bolsonaro anunciou a escolha no Twitter. Bianco foi secretário especial da Previdência Social e do Trabalho no Ministério da Economia e virou secretário executivo do novo Ministério do Trabalho, recriado nos últimos dias pelo governo. No lugar de Bianco, na Secretaria Executiva deve ser nomeado o atual secretário do Trabalho, Bruno Dalcomo, nome que agrada também ao novo Ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, e principalmente ao Ministro Paulo Guedes da Economia. A indicação de Bruno Bianco, responsável pelas negociações e elaboração da reforma da Previdência Social, tem como objetivo ter dentro da AGU um nome afinado com a área econômica e que tenha um olhar especial para causas que venham a ter impacto negativo sobre os cofres públicos. É o caso, por exemplo, dos precatórios, cujo valor a ser pago pela União vai passar cerca de 50 bilhões de reais neste ano para 89 bilhões de reais em 2022. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, decidiu julgar o Estado brasileiro por suspeita de violação aos direitos humanos e omissão na investigação dos crimes de maio de 2006, como ficou conhecida a retaliação aos ataques contra a polícia que resultou na morte de civis no estado de São Paulo. O Brasil tem 60 dias para responder à comissão via Advocacia Geral da União, a AGU. A ouvidoria da polícia diz que 493 pessoas morreram na onda de ataques, mas até hoje não há um número oficial de vítimas, que pode variar de 264 a 600 pessoas. Há 15 anos, em maio de 2006, São Paulo viveu um dia de medo e caos durante a onda de ataques do crime organizado contra alvos policiais. Bases da polícia, bombeiros, agentes penitenciários e policiais de folga foram atacados em ações orquestradas pelo PCC. O dia 15 de maio de 2006, uma segunda-feira, marcou o ápice da onda de violência iniciada por alguns dias antes. Naquele dia, a cidade de São Paulo parou. Nos dias seguintes, uma retaliação aos ataques contra a polícia resultou na morte de civis no estado, a maioria pessoas sem passagem pela polícia. Mães de vítimas de ataques em Santos entraram com um pedido na Procuradoria-Geral da República, PGR,
da morte de 9 jovens por supostos grupos de extermínio. Diante da demora no pedido de federalização, a Defensoria Pública encaminhou denúncia à OEA em 2015. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, autorizou o Estado a pagar indenização às famílias de 9 vítimas que morreram após a ação da polícia militar em um baile funk em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, em dezembro de 2019. Segundo o governo de São Paulo, a decisão ocorreu após acordo e negociações que envolveram a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, e a Defensoria Pública, em que foram definidos quais familiares seriam indenizados. O governo não divulgou os valores nem a data em que a indenização será paga. Por meio do Centro de Referência e Apoio à Vítima, CRAVE, da Secretaria da Justiça e Cidadania e da Defensoria, as famílias estão recebendo atendimento psicossocial e assistência jurídica, segundo nota do Palácio dos Bandeirantes. Em julho, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público, o MP, e tornou réus 12 policiais militares de São Paulo acusados do homicídio dos 9 jovens. A Polícia Civil de São Paulo indicou em junho 9 policiais militares por homicídio culposo, quando não há intenção de matar pela ação que terminou com a morte dos 9 jovens em Paraisópolis. Ao todo, 31 policiais militares foram afastados das ruas e são investigados por participação da ação. O caso ainda não foi encerrado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília, revogou nesta quinta-feira a prisão temporária do entregador Paulo Roberto da Silva Lima, o Paulo Galo, de 32 anos, um dos 3 suspeitos de incendiar a estátua de Borba Gato, na zona sul de São Paulo. O ataque ao monumento, que homenageia o bandeirante paulista, ocorreu no dia 24 de julho. Paulo está preso desde o dia 28 de julho, quando se apresentou espontaneamente à delegacia e admitiu participação no protesto contra a estátua que homenageia Borba Gato. Os manifestantes decidiram atear fogo nela para abrir o debate sobre a existência do monumento. A ação foi filmada e as imagens acabaram sendo divulgadas nas redes sociais. Bandeirantes como Borba Gato desbravaram territórios no interior do país e capturaram e escravizaram indígenas e negros. Segundo historiadores, muitos mataram índios em confrontos que acabaram por dizimar etnias. Também estupraram e traficaram mulheres indígenas. Abre aspas. Para aqueles que dizem que a gente precisa ir por meios democráticos, o objetivo do ato foi abrir o debate. Agora as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres, fecha aspas, chegou a escrever o Paulo Galo numa rede social antes de sua prisão. A defesa do suspeito considera que a prisão foi política, fundada da criminalização de movimentos sociais. Seus advogados recorreram ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, negou no domingo o pedido de liberdade para Paulo. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Mais uma vez agradeço a todos que estão colaborando com o crescimento do canal, a você ouvinte telespectador, a você que estão compartilhando para outras pessoas. Mais uma vez aqui no final do vídeo peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda ao nosso canal crescer, a recomendação do nosso vídeo para demais pessoas pelo próprio YouTube. Também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. E por último, e não menos importante, ative o sininho das notificações para todo vídeo que for postado aqui no canal você não perder nenhuma notícia e nenhum detalhe. Bem, mais uma vez agradeço a todos, deixo aqui meu muito obrigado, tenham uma boa noite e até amanhã.